Clássicos eu fui melhor. Em título eu fui mais. Boa tarde. Semana de reapresentação no futebol mineiro, possíveis saídas de jogadores do Cruzeiro e Atlético. Essa é a 4ª edição do Mercado da Bola, um programa que desde o início de dezembro tem comentado as negociações de Cruzeiro, Atlético, América e de todo o futebol brasileiro nesse início de 2018. Eu estou aqui com o João Vitor Marques, setorista do Atlético no Super Esportes e Jornal Estado de Minas, e com o Thiago Matar, setorista do Cruzeiro, também no Super Esportes Estado de Minas. A exemplo das primeiras edições, eu peço para que vocês, nos comentários, nos enviem perguntas, questionamentos e o que vocês pensam dessa temporada dos clubes mineiros. Thiago, boa tarde. Boa tarde. Bom, o Cruzeiro teve um início de temporada agora bem movimentado e depois da chegada desses 6 jogadores é bem possível que alguns tenham algumas saídas decretadas nos próximos dias. Detalha como que está esse início de temporada do Cruzeiro, por favor. Detalhe sim, boa tarde, leitor que acompanha a página do Super Esportes no Facebook. Exatamente, o Cruzeiro teve esse início de ano muito movimentado. A gente comentava nos últimos programas sobre as várias novelas que o Cruzeiro teve aí nesse início de temporada. As novelas acabaram, todos os jogadores já se apresentaram na Toca da Raposa, com exceção do David. A gente vai falar sobre essa representação mais tarde. E agora o Cruzeiro começa a movimentar as saídas de jogadores, né? A gente vê hoje, por exemplo, o Vasco voltando atrás na proposta pelo Rafinha. A gente noticiou no Super Esporte nos últimos dias, o Vasco fez uma proposta oficial para contar com o meio atacante do Cruzeiro, mas o Mano não liberou. O Mano considera esse jogador muito, muito importante para a sequência da temporada, uma vez que o Cruzeiro precisou envolver o Alisson na negociação com o Edilson. O Rafinha pode fazer ali aquela ponta esquerda. O Vasco havia feito uma proposta, retirou a proposta, enviou um documento oficial ao Cruzeiro, dizendo que não quis gerar nenhum constrangimento, enfim. Então o Rafinha segue, o Cruzeiro inclusive deve valorizar o jogador, deve aumentar o salário, renovar o contrato, esses episódios nos próximos dias. Um outro jogador que também deve deixar o Cruzeiro é o lateral esquerdo Brian. O Cruzeiro contratou o Egídio para a posição, contratou o Marcelo Hermes, que veio do Benfica, jogador revelado pelo Grêmio, também para a posição, e ainda promoveu o garoto Vitor Luiz da base. Ou seja, o Brian seria a 3ª, 4ª opção. É um jogador que não deve seguir no Cruzeiro. Ele já tinha acertado com o Vitória, tinha aceitado a proposta. O Cruzeiro também tinha aceitado as condições. Ele iria ao Vitória na negociação que trouxe o David para o Cruzeiro. Só que ontem apareceu uma oferta de um time norte-americano pelo jogador. Então ainda é dúvida esse destino, mas é praticamente definido que o Brian não segue no Cruzeiro na próxima temporada. A gente tem até algumas imagens do Rafinha, Thiago. O Mano tem alguns jogadores que ele mesmo não titular, ele confia muito, né? Rafinha é um desses jogadores. Assim, o Rafinha é como se fosse um 12º jogador ali pro Mano Menezes. Ele entra muito durante as partidas. Na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, jogou muito futebol, talvez o melhor momento dele no Cruzeiro. É um jogador que, inclusive, o Botafogo no ano passado já quis ele na negociação pelo Sassá, e é uma coisa que não avançou justamente porque o Mano não liberou. Ele não liberou ano passado e muito menos agora com a ausência do Alisson. João Vitor, boa tarde. Primeira pergunta que mandaram pra gente aqui, o Arthur de Jesus perguntou do Cruzeiro, e logo depois o Gabriel Henrique perguntou se o Atlético vai trazer algum camisa 10. Atlético começou também a temporada ontem na representação. Há possibilidade de chegada ou de saída no Atlético nesse momento? Boa tarde, Renan. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente pelo Facebook. Pois é, Renan, a representação ontem foi bastante agitada, muita gente na Cidade do Galo, muitos jogadores. O grupo iniciou o ano com 41 atletas, um elenco inchadíssimo, mesmo se a gente considerar que o futebol brasileiro tem uma quantidade de datas absurda e tudo mais. Só que, a princípio, a ideia é manter este grupo, especialmente até a disputa da Florida Cup, que é uma competição amistosa de pré-temporada. O Atlético disputa essa competição há 2 anos, vai para a 3ª participação. E depois dessa participação na Florida Cup, os jogadores, principalmente os jogadores do Sub-23, jogadores mais jovens, ou que a princípio não serão aproveitados pelo Oswaldo de Oliveira, irão para lá e possivelmente serão negociados. O próprio Alexandre Galo, diretor de futebol do Atlético, estava
dando entrevista coletiva ontem, no dia da representação, e ele falou, a tendência é a gente manter esses jogadores a princípio e depois emprestá-los, vendê-los. A tendência é emprestar mesmo, né? Até porque tem pouquíssimos clubes estão comprando no futebol brasileiro atualmente. Os investimentos estão cada vez mais escassos. Exatamente, né? A gente vê até equipes que mostraram mais potencial de compra nos anos anteriores, reduzindo um pouquinho os gastos. Então a tendência é que, num primeiro momento, esses jogadores fiquem e depois sejam emprestados. É o caso, por exemplo, do Patrick. O Patrick é um caso que a gente tem que aguardar um pouco até o Oswaldo de Oliveira avaliar como que ele vai se sair nos treinos. Por quê? Porque o Marcos Rocha, que é o lateral direito titular em 2017, saiu para o Palmeiras. O Atlético contratou o Samuel Xavier, que é a primeira reposição mesmo. Assim. A gente tem até algumas imagens do Atlético. Que você me falasse quem foram os jogadores que chegaram no Atlético que já se representou ontem. Samuel foi um deles, né? Sim, o Samuel Xavier foi um deles. Todos os reforços, os 5, foram se apresentaram normalmente. O Ricardo Oliveira, inclusive, deu a primeira entrevista coletiva como jogador do Atlético oficialmente, mas como a gente estava falando um pouquinho antes, até o próprio jogador sente que não sabe se ficará no Atlético nos próximos meses, eu diria. Então é uma coisa que a gente precisa esperar a avaliação do Oswaldo de Oliveira, porque é uma situação um pouco indefinida, assim como de outros atletas do elenco. Perfeito. Bom, o Fael está perguntando, Thiago, para você, se falta algum meia no Cruzeiro e algum zagueiro, e quando que o Dedé vai ser liberado para jogar? Renan, a gente fez uma entrevista com o novo chefe do departamento médico do Cruzeiro há algumas semanas, inclusive a gente comentou isso aqui nos últimos programas. A esperança é que o Dedé volte em fevereiro. Essa entrevista foi concedida antes da representação do Cruzeiro, então o doutor ainda precisava receber o Dedé, fazer a reavaliação, mas a expectativa é que ele esteja à disposição do Cruzeiro já em fevereiro. E sobre o meia, acho pouco provável que o Cruzeiro invista numa contratação de um jogador nessa posição agora, principalmente se o Arrascaeta continuar e o que a tendência é acontecer. O Cruzeiro tem o Arrascaeta, o Cruzeiro tem o Thiago Neves para jogar mais meia centralizado, ainda tem ali o argentino Messidor, que deve ser, deve ser emprestado, mas não é um jogador que o Mano conta. O Cruzeiro tem muitas opções ali para aquele setor. Eu acho pouco provável, pelo menos esse meio de criação, que o Cruzeiro vai investir agora. Chegou a se falar no Gustavo Scarpa até, né? Que tá em brolho com o Fluminense. Mas parece que essa é uma negociação já totalmente esfriada. Assim. Scarpa, esse é o 4º programa, o nome do Scarpa também teve em todos os programas nossos, nos 2 clubes inclusive. Até o Douglas Corrêa está perguntando para você, João, Scarpa no Galo. Isso é algo que tem alguma negociação, alguma conversa ou ainda desejo do torcedor só? A princípio a gente não tem nenhuma informação nesse sentido, Renan. A princípio é só um desejo do torcedor. E eu diria que não do torcedor do Atlético, né? Como você mesmo falou, do torcedor de muito clube por aí. Claro. O Scarpa ficou perto de ir para o Palmeiras, o São Paulo e o próprio Corinthians sondaram a situação do jogador, chegaram a iniciar negociação. Só que acho que o momento agora do Gustavo Scarpa é resolver a própria situação dele no Fluminense, né? Ele não se representou, então está tendo muita inconsistência de informação. O próprio Fluminense diz que não sabe onde está o jogador, por que ele não se representou, então é o que a gente precisa esperar. A princípio não tem nada nesse sentido para o Atlético, e a ideia mesmo do Atlético nesse primeiro momento é tentar buscar um volante, que seria o Wallace. Bom, mais cedo aqui também, o Vitor Augusto fez uma pergunta que o Thiago acabou já respondendo, é que se a gente acha com o Cruzeiro, com a venda do Elber e a troca do Ares, o Cruzeiro ficou sem jogadores de lado do campo. A permanência do Rafinha é, de certa forma, justamente para não ficar sem essa... Ainda tem o David contratado, que joga ali na função do Alisson, chega se recuperando de lesão, mas também logo deverá ter condição de jogo. Eu imagino, inclusive, que o Mano queira começar o ano com a Arrascaeta naquela posição, mas eu prevejo assim que ao longo do ano o David deva ganhar a posição, até porque o Arrascaeta já mostrou que não tem muita condição de jogar ali pela deficiência de marcação, enfim, eu imagino o Cruzeiro com o David ali jogando na função do Alisson e o Rafinha um primeiro reserva ali para aquele setor. Perfeito. O Irã perguntou, João, se o Atlético vai negociar ou vai trazer um zagueiro do Xerife, que é uma coisa que o clube está necessitando nesse momento. É claro que tem o Leonardo Silva, tem o Gabriel, mas esse nome do zagueiro, desde que esfriou a negociação na Argentina, ainda ficou... você tem novidade, né, quanto a isso? Então, Renan, a situação, pelo menos pelo que o Alexandre Galo falou ontem nessa entrevista coletiva, que a gente já citou aqui, é que o Atlético pretende sim trazer mais jogadores. E a gente sabe, nas nossas conversas com empresários e com fontes ligadas ao clube,
que o zagueiro é uma prioridade. As conversas com o Doria se iniciaram, com representantes do Doria, na verdade, né, se iniciaram na última semana, só que a princípio não tem nada muito avançado. Então a gente precisa aguardar um pouco. Eu acho que a investida do Atlético, especialmente contando com a ajuda de investidores, né, seria mesmo no volante. A gente chegou a começar a falar sobre o Wallace aqui, e o Wallace é um desejo que o Atlético vem alimentando há algum tempo, talvez por conta das boas apresentações que ele teve com a camisa do Grêmio em 2016, especialmente, ano que o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, justamente em cima do Atlético. O Wallace foi vendido em janeiro de 2017 para o Hamburgo, da Alemanha. Lá na Alemanha, ele teve pouco espaço. Nessa temporada, ele atuou 12 vezes, nem sempre como titular. Mas, apesar de não ser um titular absoluto, apesar de entrar em um jogo ou outro, ele é uma peça considerada importante pelo treinador. Então, a ideia inicial do Hamburgo é não vendê-lo de forma nenhuma. O diretor esportivo do Hamburgo, inclusive, deu entrevista a um site alemão, o Kicker, dizendo que a tendência é que o Hamburgo não queira nem vendê-lo. E o empréstimo está completamente descartado. Isso é algo que a gente tinha até falado nos últimos programas, que o Flamengo é um clube que, além do Atlético, também está interessado no jogador, mas a princípio seria um interesse para tê-lo por empréstimo. E essa possibilidade foi descartada, né? A menos que o Flamengo tente de uma outra maneira, a tendência é que o Atlético avance mesmo na negociação, especialmente contando com a ajuda de parceiro, porque o Atlético não tem dinheiro. Exato. O Vitor Augusto fez uma pergunta se o Lucas Silva permanece no Cruzeiro. Permanece. O Lucas Silva ele tem uma cláusula que o Cruzeiro precisa liberar ele agora em janeiro, se houvesse alguma proposta, enfim, se o empresário trouxesse alguma coisa. O Cruzeiro não poderia criar muita resistência, teria que liberar, mas até agora nenhuma novidade. Até porque o Lucas Silva não foi um jogador tão regular em 2017, eu imagino que uma proposta por ele agora não seja das coisas mais fáceis de aparecer. E o Jadson faz uma pergunta e um comentário sobre o Leno. Ele acha o Leno um jogador muito fraco de lateral direito. Qual a situação dele? Ele permanece no Cruzeiro? Possivelmente não. Assim, o Leno, o Cruzeiro se representou na última quarta-feira, 35 jogadores, e alguns desses 35 ainda devem deixar o clube, o Leno é um deles. Teve algumas oportunidades, não soube aproveitar as oportunidades, foi muito criticado pela torcida, o próprio Mano em declarações públicas indicou que o Leno não soube aproveitar as oportunidades. Usou um volante improvisado em vez de usar um jogador. O Leno, o Brian, o Messidoro são esses jogadores que não devem permanecer para 2018. Essa semana, ao contrário das últimas, foi um pouco mais movimentada, porque tanto o Cruzeiro quanto o Atlético quanto o América já apresentaram seus reforços em coletivos de imprensa. E a coletiva mais aguardada e talvez a mais polêmica para Cruzeiro e Atlético foi a apresentação do Fred, que retorna ao Cruzeiro depois de 13 anos. E ontem a gente tem algumas imagens do Fred sendo apresentado no Cruzeiro. O Fael até comenta isso. Por que nunca há uma negociação tranquila entre os dois clubes? Por que não pode haver uma relação amistosa? Me conta um pouco como é que foi essa apresentação do Fred ontem no Cruzeiro e como que foi anteontem, como foi esse primeiro dia, Thiago? Na verdade, foi ontem mesmo a do Fred. A gente esteve lá, a gente fez uma super cobertura no Super Esportes. Essa negociação especificamente não foi entre Cruzeiro e Atlético, né? Na verdade, o Fred rescindiu o contrato com o Atlético e horas depois foi anunciado pelo Cruzeiro. Então, o Atlético negociou com o Fred a rescisão, o Cruzeiro negociou com o Fred a contratação. Essa multa, inclusive, não é a multa que o Cruzeiro tem com o Atlético, mas a multa que o Fred tem com o Atlético, e o Cruzeiro, de forma solidária, vai assumir essa multa caso o departamento jurídico entenda que há necessidade do pagamento. Mas essa coletiva do Fred foi bastante aguardada realmente, é a principal contratação do Cruzeiro sem dúvidas para essa temporada, e o Fred ontem, a gente observou, a gente comentava entre os jornalistas lá depois, ele não citou o nome do Atlético em nenhum momento da entrevista coletiva. Ele declarou que volta a casa, declarou amor ao Cruzeiro, declarou que vários dos seus familiares voltaram a sorrir depois do retorno dele ao Cruzeiro, enfim. E ele prometeu, em 2 a 5 jogos, retomar toda a confiança, todo o carinho da torcida do Cruzeiro. Diz que espera ver a torcida do Cruzeiro cantando a música dele, que ficou famosíssima na primeira passagem dele. Uma coisa curiosa também, claro, né? Obviamente o assunto Fred seria abordado nas coletivas no Atlético, e foi tanto na coletiva do Ricardo Oliveira, que evitou qualquer comparação com o novo camisa 9 do Cruzeiro, e também na coletiva do diretor de futebol do Atlético, Alexandre Galo. O Galo falou as seguintes palavras, assim, mais ou menos, que ele considera que a negociação, a saída do Fred foi boa para todas as partes envolvidas. Foi boa para o Fred, foi boa para o Atlético,
porque a princípio o Atlético, segundo o Alexandre Galo, tinha ciência de uma conversa do Fred com um outro clube, que foi até isso que a gente noticiou e tudo mais, e não com o Cruzeiro. Não era essa a ideia que o Atlético tinha nas palavras do Alexandre Galo. Mas apesar de ter perdido camisa 9, um goleador, fez 30 gols na temporada passada para o maior rival, o Galo considera que foi bom. Por quê? Porque além de ter a possibilidade de receber esses 10 milhões de dívida que o Fred terá com o Atlético, que será paga possivelmente pelo Cruzeiro, o Atlético ainda diminui bastante a folha salarial, algo que foi muito pregado desde a aprovação das contas do clube para essa temporada, no ano passado. Então é algo que, segundo o Galo, foi positivo. Perfeito. Bom, muitas perguntas, o João, muito relativa à questão da armação do Atlético. Citaram até aqui se Giovanni Augusto, a volta dele seria uma boa para essa armação. Haja visto que não tem nenhum nome agora para armação com o Atlético negociando, qual que é a opção que o Oswaldo está pensando em trabalhar em 2018? Quem é esse jogador? O Casares é realmente a aposta do Atlético assim, para continuar? O Casares foi utilizado pelo Oswaldo de Oliveira em dois setores do campo no ano passado, na ponta direita e na ponta esquerda. Só que o próprio Casares já falou seguidas vezes que o lugar em que ele se sente mais confortável é centralizado. Só que esse lugar, ano passado, com o Oswaldo de Oliveira, foi o lugar do Robinho. O Robinho com o Oswaldo teve um crescimento de desempenho e todo mundo viu, ele fez 6 gols desde que o Oswaldo chegou. Mas agora o Robinho não está mais no Atlético, então a tendência é que o Casares seja mesmo aproveitado naquele setor e aí abre espaço nas pontas, né? Porque o ano passado terminou com o Valdívia do lado esquerdo e com o Otero do lado direito. Só que aí chegaram 2 nomes para disputar posição por ali. Que foi o Roger Guedes e também, que foram o Roger Guedes e o Eric. O Gabriel até está perguntando, o Valdívia vai renovar? O Valdívia tem... Muito difícil, assim, porque a situação do Valdívia é a seguinte, ele chegou por empréstimo, fica por empréstimo apenas nesse primeiro semestre, e a cláusula para comprá-lo é muito alta, assim, em termos de, se a gente for pensar... De investimento até no que o Atlético fez nos outros. Né? Exatamente. Então a tendência é que ele não permaneça no Atlético, a menos que ele seja um jogador completamente diferente do que ele foi na temporada passada. Só se ele jogar muito, o Atlético conseguir dinheiro de algum investidor para comprá-lo. Mas a princípio não é isso que a gente entende que vai acontecer. A exemplo do que aconteceu no futebol mineiro nessa semana, os principais clubes do Brasil também já estão se movimentando e apresentando jogadores. Hoje de manhã, o Palmeiras, que é um dos clubes que mais faz investimento, apresentou 2 jogadores muito conhecidos no futebol mineiro, que é o Marcos Rocha, lateral direito do Atlético, e o Diogo Barbosa, lateral do Cruzeiro. E na coletiva de imprensa dos dois hoje, teve uma certa brincadeira, mas com uma troca de umas alfinetadas entre os dois hoje de manhã. Vamos ver como é que foi essa apresentação dos dois no Palmeiras. Tudo resolvido já, a gente estava conversando lá dentro sobre isso também. Mas ali faz parte, né? A gente sabe a grandeza do Atlético, ele sabe o tamanho do Cruzeiro. Então, naquele momento, dentro de campo, cada um queria defender o seu clube da melhor maneira possível. E quando tinha clássico, não tinha amizade. Era pancadaria, era o respeito em cima de tudo. Mas eu acho que no ano passado eu fui melhor. Será? Você ganhou o Mineiro, ganhou a Copa do Brasil. Nos clássicos eu fui melhor. Em título eu fui mais. E deixa Aí a coletiva dos dois hoje foi muito amistosos, né? Mas assim, ainda fica aquela certa provocação ali. Eu tive mais título, eu fui melhor nos clássicos, teve tudo isso. Teve até na reta final do Campeonato Mineiro, teve o Marcos Rocha chegou a mandar um recado pro Diogo Barbosa, né? Enfim, tem um vídeo até trecho da TV Galo lá no Super Esportes, quem tiver interessado. Mas os dois sempre foram jogadores de muita personalidade, né? O Marcos Rocha falava dali, o Diogo respondia dali. Não, e ambos ressaltaram muito essa questão que isso aí ficou no passado. Os dois agora são jogadores do Palmeiras, agradeceram o esforço do Alexandre Matos, que intermediou a saída deles do Palmeiras. Enfim, hoje o clima é outro. Indo para a nossa reta final aqui, perguntaram para mim no Bruno Silva, como é que é a representação do Bruno Silva, do David, quais as novidades já tem, Thiago? Existem muitas dúvidas sobre essa presença do Bruno Silva, né? Enfim, a novela realmente acabou, o Cruzeiro depositou ontem o que tinha para depositar na conta do Botafogo. Bruno Silva, inclusive, ontem já estava na toca, fez atividades internas e hoje pela manhã, o Cruzeiro está treinando em 2 períodos, hoje pela manhã ele
ele já apareceu lá, já deu o tradicional joia para os jornalistas, já está vestindo a camisa do Cruzeiro. Ontem nas redes sociais o próprio Sassá, que é ex-companheiro dele de Botafogo, já publicou uma foto dos dois juntos. Então essa novela está definitivamente finalizada. O David ainda está em Salvador. Ele vai seguir a recuperação dessa lesão que ele teve na reta final do Brasileiro. O Cruzeiro reitera que essa lesão não é uma lesão grave. Como eu disse, o David já vai estar à disposição do Mano. Mas ele finaliza essa recuperação lá em Salvador com os médicos do Vitória. Depois ele vem para Belo Horizonte e se apresenta normalmente ao Cruzeiro. Falando em departamento médico, Renan, rapidamente a gente noticiou ontem no Super Esportes, o Cruzeiro fez uma reformulação total do departamento médico. Não só na estrutura física, novos equipamentos que chegam aí ao longo dos próximos 2 meses, mas também dos profissionais. O Sérgio Freire Júnior e o Wallace Espada foram desligados do departamento médico do Cruzeiro. O Sérgio Campolino, o novo chefe, contratou o Frederico Zatti, um médico do Minas Tênis Clube, é da confiança dele, e seguiu com o Leonardo Corradi, um médico que já estava aí e vai ajudar também na transição. Um cardiologista do esporte ainda vai ser contratado pelo clube, que também acertou a saída do Eduardo Freitas, um preparador físico, e o Quintiliano Lemos, está na toca há muitos anos, foi para as categorias de base. 2 profissionais foram contratados, são eles o Anderson e o Enderson. Porque tem uma confusão no nome dos dois, mas são nomes de confiança da diretoria do Cruzeiro, da preparação física que vem com o Mano Menezes. São os 2 profissionais que vão tocar a preparação física junto com o Eduardo Silva ao longo da temporada. Perfeito. E agora, finalizando, João, como que vai ser a programação dos partidos do Atlético? E a Alice pergunta da questão do Doria, essa negociação encerrou. Então, primeiro, sobre a programação do Atlético para os próximos dias, o Atlético treinou hoje de manhã, treina hoje à tarde. Hoje à tarde, inclusive, vai ser uma tarde bem movimentada, porque logo mais tem entrevista coletiva do Oswaldo de Oliveira e a apresentação do Arouca. O volante de 31 anos, jogou pelo Palmeiras nas últimas temporadas, será apresentado hoje. Nos dias do final de semana não vai haver apresentações de novos jogadores, mas os treinos continuam. Porque só dá uma ligadinha, você acompanha a apresentação do Arouca no Facebook do Super Esportes logo mais, e também a do Egídio no portal Super Esportes. Toda a repercussão vai estar logo mais, porque o Egídio deve ser apresentado aí às 4, o Arouca também por aí. Então, perfeito. Então vai ter tudo lá. E finalizando, Doria, alguma novidade? Sobre o Doria. A gente noticiou, inclusive, essa conversa com o staff do Doria. O Doria é uma possibilidade que existe ainda, sim, mas, segundo a gente apurou, tem outros clubes além do Atlético interessados no jogador. Então é uma coisa que pode se desenvolver mais pra frente, mas a princípio não temos novidades a respeito do tema. Gente, é isso. Muito obrigado por estar conosco nessa 4ª edição do Mercado da Bola. A gente volta na próxima sexta-feira durante a tarde e continue acompanhando. Desde o início dessa semana com a missa do Cruzeiro, com as apresentações dos clubes mineiros, a gente tem feito as transmissões ao vivo das principais coletivas de apresentação. Então fique ligado nas redes sociais do Super Esportes e na nossa página para vocês acompanharem em tempo real as informações desse início de temporada dos clubes mineiros. Obrigado, um abraço, até mais.